Omnes, bem-vindos a mais uma breve lição de língua latina. Desta vez vamos debruçar-nos sobre gerúndio e gerundivo. Todos nós sabemos, pelo conhecimento que temos do português, ou do espanhol, por exemplo, mas se falemos aqui do português, o que é o gerúndio? O gerúndio português é oriundo diretamente do gerúndio latino. Gerúndio português, pensemos nas várias conjugações. Primeira, temas em A. Segunda, temas em E. E terceira, temas em I. Com os sufixos na de, com a vogal temática antes, ficando nós com ande, de amando, ende, temendo, inde, sorrindo. Temos então o sufixo nd para formação de, do, do gerúndio. que, va- que provém diretamente do latino. Só que em latim existem duas formas verbais, duas formas nominais, que não se conjugam, declinam-se, atenção, por isso são nominais. Uma é o gerúndio, outra é o gerundivo. São semelhantes na formação, na forma em si, ambas têm o sufixo de, mas trata-se de coisas distintas e exprimem ideias um pouco diferentes relativamente à ação do verbo, indicada pelo verbo. O gerúndio é um nome neutro da segunda declinação, e, como templum templi. G- Grosso modo, o gerúndio serve para declinar o infinitivo, que é uma forma, por definição, infinitivo invariável do verbo. Nós temos em português a possibilidade de nominalizar ou substantivar o infinitivo verbal. O ser, por exemplo, o ser, estou a colocar-lhe um determinante artigo definido antes de ser, que é um infinitivo verbal, do verbo ser, e torná-lo como, a torná-lo um nome. E posso até dar-lhe um plural, os seres, não é? Na origem está um infinitivo. Outras expressões, o deve e o haver, os haveres, os deveres, o dever, infinitivo verbal, dever, nome, o dever, e no plural, os deveres, são nomes masculinos, ok? Para substantivar ou para nominalizar o infinitivo, então o latim, quando tal era necessário, usava o gerúndio, que era declinado, conforme fosse necessário, sendo sujeito, predicativo, ou predicativo do sujeito, nominativo, que fosse acusativo, como complemento direto, dativo, genitivo, ablativo. Ok? Vamos ver exemplos disso. Vou-me mostrar-vos frases em que temos o gerúndio. Para já é no gerúndio que estamos. Ok? Estamos então em expressões do género. Ars amandi, com genitivo. Arte de qualquer coisa. Genitivo. Rege um complemento em genitivo, obviamente. Arte de amar. Expressões que nós conhecemos muito bem. Modus faciendi, ou operandi, o modo de fazer, o modo de operar. Outra, também muito conhecida. Modus vivendi. Modus vivendi. O modo de viver, por exemplo, de uma comunidade humana ou animal. Modus vivendi. Modo de viver.
literalmente, modo de viver, estamos a colocar em genitivo. Modo de viver. Ok? A frase que vem a seguir já é conhecida de nós todos. Foi a primeira sententia, o Bílio Ciro que aprendemos, que analisamos e traduzimos, de Castaduirum matrona parendo imperat. A matrona virtuosa governa aduirum parendo, obedecendo ao marido. Vede bem que temos aqui parendo em ablativo, expressa um ablativo de modo, e em português temos até também um complemento de modo, uma circunstância de modo, ok? De que modo? Obedecendo. Cá está, também em gerúndio. Muito simples de entender, o gerúndio é um nome neutro da primeira declinação. Quanto ao gerundivo, já é um adjetivo. Já varia, não só em caso, nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo e ablativo, mas também em género e em número. Género singular, masculino, feminino, neutro e em número singular ou plural. É um adjetivo que concordará com um nome. Um adjetivo da primeira classe, que segue a primeira e a segunda declinações, que se assemelham, por exemplo, a um magnus, magna, magnum. Vamos ver frases, exemplos. Preponenda gloria. Ainda não disse, mas antes de avançarmos, diluei agora. O gerundivo é diferente, então, do gerúndio em que é um nome, é um adjetivo, nos três géneros, obviamente, e a sua função, o seu papel é exprimir a necessidade ou de que se realize a ação indicada pelo verbo ou que essa ação ainda está em curso. E vemos exemplos disso. Estamos a falar de um tempo, de uma forma nominal, adjetivo, do verbo, que se ela exprime uma ação que ainda não se realizou, que tem de ser realizada ou está em curso de, quer dizer que está relacionada com o tema do infecto, não é verdade? A ação não feita. Ela pertence ao tema do infecto, não do perfecto. Para isso temos o participo passado. A ação já feita. Feito. Acabou. Está por fazer. Faciendum. Faciendus. Está por fazer. Não acabou. Infecto. Pertence então ao tema do presente ou infecto. Preponenda. É o verbo praepono. Sendo que o perfectum é praepossui. Possui é o perfectum. Pono é o infectum. Logo, pertence claramente ao tema do infectum. Indica que a ação não está feita, tem de ser feita ou está em curso de ser feita. Logo, tem de ser acabada. Não é? Se não está feito, ou tem de, é porque ainda não foi concluída. Por conseguinte, é infectum sempre, não perfectum. Preponenda a glória. A glória deve ser posta à frente. É isto que quer dizer a letra. Isto é, deve ser privilegiada. A célebre frase repetidamente dita por Catão no Senado após os seus discursos, para lembrar os seus colegas de Senado de que deveriam eh, eh, lembrar-se, deveriam levar a cabo algo que, no seu entender, era indispensável para a salvação, para a estabilidade política e para a segurança de Roma, a destruição do inimigo Cartago, da cidade de Cartago, da capital do império inimigo. Delenda, o verbo deleo, delere, significa destruir. Delenda est Cartago. Cartago é um nome feminino.
Logo, o adjetivo está a concordar com o nome feminino Cartago, de Lenda. E é sujeito, sendo sujeito, é nominativo nesta frase. De lenda est Cartago. É apenas isto. Cartago tem de ser destruído. De lenda est. Muito simples. Nos túmulos também aparecem alguns túmulos. Expressão, por extenso ou abreviada, FQ, ABQ, terceira letra do alfabeto, chamo designo à latina, não à portuguesa, é um Q, ao passo que o Q, aquilo para nós é o Q, era um Q. Facendum curavit. O verbo cura ou curas, curare, já o conhecemos, pois eu termino os meus mails com os alunos de latim, geralmente com esta expressão, uma fórmula epistolar, curate ut bobaldeatis, cura ut valeas, trata de ficar bem, trata de estar bem de saúde, trata de curas, curare, de tratar de, ocupar-se de. Facendum curavit. Refere-se à pessoa que mandou lavrar o túmulo e a inscrição está nesse túmulo. Tratou de fazer. Facendum curavit. Em acusativo. Subentende-se aqui, é um gerundivo, adjetivo, porque se subentende a palavra sepulcrum ou titulum, que é a inscrição. Ok? Facendum curavit. Tratou de fazer. As expressões da literatura latina. Algumas dos livros de César, do livro de Guerra das Gálias, De Bello Gallico, de Caesar. Mitendam epistulam curavit. Tratou, tratou alguma coisa. Tratou alguma coisa. Tratou o envio da carta. Outra. Leges iubendai, do verbo iubeo, ordenar. E a seguir temos o gerundivo do verbo eto, vetar. Leges iubendai, leges vetendai. Leis que devem ser aprovadas e leis que devem ser vetadas. Que devem ser, literalmente, que devem ser. Umas são iubendai, outras vetandai. Umas são para aprovar, outras são para vetar. Quero por aqui algo a vermelho. Desculpem. Está muito tempo a responder. Nunc est bimbendum é o início de um Carmen, de uma ode de Horácio, inspirada num poeta grego, Alceu, que começava também da mesma maneira, em que ele diz: Agora é a hora de beber. Esta ode foi escrita inspirando-se formalmente e poeticamente no poeta grego, mas foi escrita numa circunstância em que Marco António e Cleópatra tinham acabado de morrer por suicídio, o que representava a vitória total do Princeps, que ainda não era, estava a caminho de Augusto, César Otaviano Augusto, e com isto estabeleceu-se a paz em Roma de uma terrível guerra civil que houve logo a seguir ao fim pôs fim ao segundo triunvirato. Guerra essa da qual resultou o triunfo de Otaviano Augusto, que, graças a isso, obteve do Senado o título de Deus, Divino Augusto, e o direito de ser o Princeps, de ter um poder regulador como o príncipe total acima das magistraturas republicanas, acima do Senado, principalmente. Sendo assim, representava o início de uma época nova de paz e prosperidade, assim se esperava, para Roma e o seu império, sob a batuta do divino Augusto. E assim Horácio celebrou
convidando à bebida, convidando ao brinde, à comemoração, à festa, esse acontecimento, essa circunstância. Nunc est bibendum. Agora é, literalmente, deve-se beber. Não, não se esquecer que o verbo é o verbo sum, tal como delenda est Cartago. Cartago deve ser destruído. O verbo sum mais o gerundivo. Aqui é verbo sum mais gerundivo. Est bibendum. É preciso beber. Agora é hora de beber. E ele continua, nunc est pulsanda telos. É hora de bater na terra. Pulsanda, verbo pulso, que é bater. E ele conclui, pede libero, com o pé solto, o pé livre. É hora de beber e de dançar. É isso que ele pretende dizer. Nunc est pulsanda telos. É hora de a terra ser batida, literalmente, com o pé livre. Pé livre, solto. Bebemos e dançamos. E assim fazemos a festa que a circunstância exige. Uma expressão muito conhecida, que é um batido absoluto, é uma expressão latina, forjada, que ainda hoje se usa, mutatis mutandis, mut- mudado aquilo que tem de ser mudado, mutatis é o particípio passado, mutandis é o gerundivo. E aí significa, mudando-se ou estando mudado, depois de se mudar aquilo que tem de ser mudado, mudado o que deve ser mudado, então prosseguimos o nosso caminho. Também uma expressão proverbial latina que nós também temos em português, gostos não se discutem, et, de gustibus et coloribus non est disputandum. De gostos e de cores não há disputa. Não há que discutir. Ok? Não há que discutir sobre gostos e disputa. De combativo, assunto. Uma expressão retórica é este benedicendi, é este ars benedicendi, uma definição antiga de retórica. A retórica é a arte de bem falar. Arte de, é genitivo. Agora uma definição que é de Quintiliano, um mestre que escreveu, um mestre pedagogo, que escreveu no século I da nossa era, Quintiliano, Institutio Oratoria, de Institutione Oratoria, sobre a instituição da oratória, um grande tratado sobre educação, pedagogia, visando a formação dos oradores, através da sua formação humana, moral, ética, filosófica e na arte e na técnica propriamente dita da retórica e da eloquência. Dava ele então uma definição da retórica do orador que era vir bonus dicendi peritus. Vir bonus, um homem de bem. Perito, cognitivo. Dicendi, de falar ou no falar. Ok? Em falar. Em português não temos aqui genitivo, mas temos um em falar. Perito em falar. Em latim é genitivo. Dicendi peritus. Ok? Aqui temos um. Aqui temos um. Em alguns casos temos gerúndios, em alguns casos temos eh, gerundivos. O ir bonus de Candy Perito, depois acho que vou ter que transportar esta frase para outro sítio, tal como esta definição de retórica, é um gerúndio e não gerundivo, porque não há aqui, não é adjetivo aqui. Aqui estão como nomes, por isso, desculpem, não está bem no sítio certo. Vou pôr esta frase no outro, mais assim. Aqui, antes de prosseguirmos. Não esqueçam então que um gerúndio é um nome, um gerundivo é um adjetivo. Se é um adjetivo, tem um nome com o qual concorda. Ok? Continuando. Há palavras ainda hoje em português, eh,
incluindo antropónimos, nomes de pessoas que são oriundos de gerundios. Amanda, em português não só. Amanda também se usa na língua inglesa. Amanda. Amanda é literalmente aquela que deve ser amada. Merece ser amada. Literalmente isso. Certo? Outro nome. Miranda, do verbo mirar, admirar, que merece ser eh, admirado. Outro de que me lembrei agora. Armando. Armando, como podeis perceber, é aquele que tem de ser armado. Fernando já terá uma outra origem germânica. Corrigenda, ou a corrigenda, é uma palavra que precede uma lista de outras palavrinhas que, através que servem para corrigir um texto após a sua revisão, em que está a correção. Aquilo que deve ser corrigido num texto que acabou de ser revisto. Corrigindo. Aquilo que deve ser corrigido. Literalmente. E é um neutro do plural. Agenda, como também já vimos em aula, agenda é aquilo que tem, é aquilo que está por fazer. Mais um neutro do plural. Verbo de ago. Pertence ao verbo ago. Legenda, ou legenda, é aquilo que deve ser lido. A legenda do mapa, ou de uma imagem, de uma figura, é preciso ser lida. Memorándum, um apontamento de coisas que é necessário lembrar. Reverendo, usa-se o título reverendo para um padre, um pastor, protestante, para um ministro de culto, que deve ser referenciado, respeitado. Daí reverendo. A prebenda, que era um rendimento eclesiástico pertencente a um canonicato, segundo o dicionário Priberan, provém do verbo praebeo, praebes, praebere, praebi, praebitum, que tem sua origem em praebeo, que é o derivado do verbo prae mais abeo. O H, como não se pronuncia, só se escrevia no verbo simples abeo, não pronunciado, não aspirado, mas neste verbo derivado até se deixou de grafar, significa apresentar, oferecer, fornecer. Isso é um sinónimo de uma palavra também usada em português, está dicionarizada, que é sinecura, do latim sinecura, sem cuidado. Sinecura. As sinecuras e as prebendas são rendimentos, privilégios, subsídios, ajudas de custo e outras regalias que são atribuídas a certos cargos como deputados, juízes, etc. E são privilégios de classe ou de grupo socioprofissional, as prebendas e as sinecuras. Antes eram do, do corpo eclesiástico. Ok? Marcenda, um antropónimo feminino forjado por José Saramago no seu, no seu livro O Ano da Morte de Ricardo Reis, em que imaginou que Ricardo Reis, o heterónimo Pessoa, era uma pessoa real, uma personagem real, que até conheceu pessoalmente o seu Pessoa, o próprio Pessoa, o Bortolomeu, que morreu, e sobreviveu ao Ricardo Reis, de- e conta essa história imaginada por, por Saramago, sendo Ricardo Reis o heterónimo clássico la- latinista, é-lhe dada uma personagem. Ele cruza-se com vários personagens, uma das quais, inventada por Saramago, é a Marcenda, que era uma jovem mulher da alta sociedade aristocrática. Ou seja, no velho ideal humano, alguém com um bom partido para casar, mas que tinha uma complexão física muito forte, muito fraquinha.
ele era amante, no seu livro, para quem não leu, da Lídia, a Lídia, que era uma das suas interlocutoras nos seus poemas, a Lídia, personagem inventada à maneira dos gregos e dos romanos, para o poeta dialogar com o nome grego, mas à qual é dado um corpo físico e uma personalidade pessoal, é-lhe dado uma persona, uma pessoa, Lídia, mas que era uma empregada muito desejável, contrário de Marcenda, e com quem tinha uma relação sexual muito intensa. Ricardo Reis, uma mulher desejável, mas de baixa sociedade. Logo, não era um bom partido para casar. Marcenda, uma personagem fisicamente fraca, mas socialmente forte, com bom dote. Sim. Marcenda, porque ela é enfraquecida, é fraca, fisicamente fraca. Era muito franzina e adoentada. Palavras como, e nós usamos em português, palavras como o mestrando ou a mestranda, o doutorando ou a doutoranda, é aquele que está comprometido no processo de obtenção dos graus, respectivamente, de mestre e doutor. Estão ainda em curso os processos. Logo, estamos aqui com um infectum claro, é um gerundivo, está em curso de se mestrar ou de se doutorar, tem de concluir esse processo, e é por isso é mestrando, ou mestranda, ou doutorando, do doutoranda, mas se já obteve o grau, usamos o particípio passado, obviamente, que é um perfectum. Doutorado, já está a concluir o processo, já obteve o grau. Ok? Assim, o gerundivo opõe-se claramente ao particípio passado. Gerundivo, ação por concluir, infectum, particípio passado, ação concluída. Perfeito. Outros exemplos semelhantes ao mestrando e ao doutorando, temos o formando ou a formanda, de uma ação de formação, de um curso, o educando, ou educanda. Outra palavra portuguesa, despiciando, 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 ou não despiciando, na negativa, significa desprezível. Um aspecto não despiciente, por exemplo, um aspecto não desprezível. De despicio, despicio significa olhar de cima para baixo. Spicio, daqui vem speculum, spectator, inspeccionar, olhar de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, logo desprezar. Repares que as palavras portuguesas oriundas do gerundivo ou geradas pelo modelo formal e semântico do gerundivo são adjetivos, variam em género e número. Daí de dizermos mestrando e mestranda, formando, formanda, doutorando, doutoranda, educando e educanda. São formalmente originais decalcadas diretamente do gerundivo latino, não do gerúndio, que são adjetivos, não do gerúndio. Pelo contrário, o gerúndio em português é invariável. Eh, Obedecendo ao marido, a mulher casta, a matrona virtuosa governa. Não é obedecenda, obedecendo. É invariável, é claramente um gerúndio. Ok? Podemos ver a diferença? Um uso particular do gerundivo, um pouco complexo, mas que vamos procurar dilucidar aqui. No caso do gerúndio de um verbo transitivo, o verbo transitivo é um verbo que exige um complemento para o seu sentido ficar completo. Quando tem um complemento direto é acusativo, é expresso, e ele está expresso na frase. Este é habitualmente substituído por gerundivo, sendo o complemento direto atraído para o caso do gerúndio e o gerúndio a concordar com o nome. Exemplos. Na seguinte frase.
Cupidus videndi urbem. Cupindus dá uma coisa. Cupindus cuius. Cupidus de quê? Desejoso de quê? Complemento em genitivo. Cupindus videndi. Desejoso de ver. De ver o quê? Por sua vez, o videndi também tem, é uma forma verbal, é o gerúndio, mas também aqui tem força de verbo. Logo, há de ter um complemento em acusativo. Direto, tal como em português. Desejoso de ver. De ver o quê? A cidade. Ver a cidade. De ver a cidade. Ver o quê? Desejoso de quê? Genitivo. Ver o quê? A cidade. Acusativo. Videndi urbem. Quando assim é, quando existe um complemento direto que depende do verbo no gerúndio, vai estabelecer-se uma concordância. O complemento direto é acusativo. Desculpem, o gerúndio passa a gerundivo em acusativo, a concordar. Há aqui uma atração. Então, da forma inicial, cupidus, videndi urben, passamos a ter cupidus, videndai, urbis. Aliás, desculpem, é o acusativo que é atraído pelo caso do gerundivo. Ok? Então, o gerúndio transforma-se em gerundivo, videndi, mantém o caso, genitivo. Urbem, que era complemento direto do verbo em gerúndio, logo em acusativo, passa a genitivo, atraído pelo caso do agora gerúndio, ou gerundivo, e assim temos uma expressão que vai ter este aspecto. Em vez de cupidos videndi urbem, cupidos videndai urbis. A situação é obrigatória, esta mudança é obrigatória, quando o gerúndio estaria em acusativo. É obrigatória, é de norma. Quando o gerúndio estaria em acusativo, aqui ele está em genitivo, mas quando está em acusativo, dativo ou ablativo, o gerúndio, esta mudança é obrigatoriamente feita. Facienda est. Exemplos em acusativo. Paratiores, isto é um comparativo, ad omnia pericola subeundum. Mais preparados, preparados para, ad, com acusativo, ad subeundum, vai logo ao verbo, para enfrentar, para ad subeundum, para enfrentar. Subeundum quid, complemento direto subeundum, enfrentar o quê? Omnia pericola. Omnia pericola é o acusativo, complemento direto de subeundum, é o neutro plural, reparei bem, e subeundum é o gerúndio de subeo, sub mais eo, ok? Está em acusativo porque depende do ad, da preposição ad. A mudança é a seguinte: para teores, ad. Reparem, omnia pericola, neutro plural acusativo, mantém-se, porque era complemento de direto subeundum, e subeunda, em vez de subeundum, porque o gerúndio passa a gerundivo, de subeundum, vamos ter subeunda, neutro plural, para concordar com omnia pericola, acusativo. Ok? Estão a ver? Dativo. Vamos ver aqui um caso em dativo. Praesum é um derivado do verbo prae mais sum, é estar à frente de, presidir, comandar. Praesum, prae é antes ou à frente, sum, sabemos o que é? Praesum com dativo. O verbo praesum rege um dativo. Estar à frente de algo ou de alguma coisa, ou de alguém. Praesum colendo. Estou à frente do cultivo. Ok? Colendo. Gerúndio. De colo. Cultivar. O verbo no gerúndio colo em colendo tem um complemento direto. Colendo agro.
cultivando o campo, o que é que vai acontecer? Estando o gerúndio no dativo, é obrigatória a transformação em gerundivo e a atração do complemento direto para o caso do gerundivo. Então, se o gerundivo, o gerúndio, passa a gerundivo, vai concordar com agro, e como estava em dativo, o agrum passa para dativo. Então, há uma atração completa entre os dois elementos. O gerúndio, ao transformar-se em gerundivo, e atrai o seu complemento direto para o seu caso. Aqui é dativo. Vamos ter então praesum agrocolendo. É importante reter estas transformações neste tipo de frases. Estou à frente do cultivo do campo. Em vez de praesum agrum colendo. Não se esquecer, agrum, complemento direto, acusativo de correndo. Colendo. A transformação é obrigatória também quando temos um ablativo. Frase, como exemplo. Terit tempus scribendis epistolis. Esta é é a forma final, quando na origem tínhamos, aqui pus a seta ao contrário, na origem tínhamos terit tempus scribendo, gasta o tempo ablativo escrevendo, escrevendo o quid, pergunta, escrevendo o quê? Complemento direto e acusativo, epístolas. Ok? Então, se o verbo em gerúndio está a reger um complemento direto, escrevendo está a reger epístolas, o que é que vai acontecer? O complemento direto é atraído pelo caso do gerúndio, que é ablativo, ablativo, é plural, epístolis, então como epístolas é plural, acusativo plural passa a ablativo plural, escreve epístolis, e o gerúndio deixa de o ser para passar a ser gerundivo, passa a ser adjetivo, logo vai concordar em número com o seu complemento direto. Se epístolas é um plural, nós vamos ter um gerundivo no ablativo plural. Scribendis epistolis. Terit tempus scribendis epistolis. É assim que o latim se expressa, em vez de forma, digamos assim, primitiva ou forma subjacente da frase, terit tempus scribendo epistolas. Isto parece complicado, mas com o treino e com o hábito nós tornamos capazes de distinguir estas coisas. Por isso acaba por não ser assim tão co- complicado, ok? Uma questão de prática, ver e rever estes exemplos e nós acabamos por perceber, ok? Não se esquecer daquelas formas de gerundivo, no caso, que nos aparecia num dos epitáfios, que era o seguinte: Ocest veni endum tibi. A pessoa que fala através da inscrição interpela o viajante, convida-o a ler o epitáfio, a conhecer a história da pessoa que ali está, e assim aquela pessoa sepultada deixa de ser um anónimo e, de certa forma, ganha alguma imortalidade enquanto for lido o testemunho que dessa pessoa é dado. E, como muitas vezes acontece, estes epitáfios terminam com uma exortação moral, um conselho, um aviso a que a pessoa viajante porque reflita em tudo aquilo, porque aquele destino que sobreveio ao morto vai acometer toda a gente, inclusive o viajante, o leitor circunstancial daquele epitáfio. Hoc est.
O Enniendum tibi. O Enniendum é um gerundivo. É neutro, porque concorda com ok, que é neutro. Isto, não escusam de traduzir, porque é fácil de perceber. Aliás, já trabalhámos isto em aula. E aquilo que vai acontecer, tem de acontecer. E o que tem de ser, tem de ser. E é o sentido fatal destes epitáfios, eh, muito bem expressos através de um gerundivo. Muito bem. Encerro por aqui a partilha e esta breve explicação sobre o gerundivo e o gerúndio. Boa continuação a todos.